Oi galera, aqui é a Raíssa do Um Livro Só e no vídeo de hoje eu vim falar pra vocês sobre 5 livros escritos por mulheres que vocês precisam conhecer. Para essa lista eu separei 5 livros bem diferentes entre si para agradar a gente aí que prefere vários gêneros literários, mas todos têm em comum que são escritos por mulheres e têm personagens femininas muito fortes. Para todos eles tem resenha aqui no canal, as resenhas vão estar aparecendo nos cards na medida em que eu for falando de cada um dos livros. O primeiro livro dessa lista foi a última resenha que saiu aqui no canal em 2018, que é o livro Moxie, Quando as Garotas Vão à Luta, da Jennifer Mathieu, não sei se é assim que se pronuncia o nome dela, me corrijam aqui embaixo se eu estiver errada. E esse livro vai se passar num ambiente escolar. A direção da escola que a protagonista, que é a Vivian, estuda é super machista e é coberta os vários abusos cometidos pelo time de futebol. Então, esses meninos do time de futebol, eles são uns escrotos. Eles utilizam camisetas com frases ofensivas, do tipo, qual o horário da abertura das suas pernas. Eles fazem brincadeiras agarrando as meninas no corredor e quando alguém vai reclamar com a direção fala que é só brincadeira de garoto, que isso é normal, é coisa da idade. E as meninas não fazem nada porque elas sabem que nada vai acontecer. Até que a Vivian, que é a protagonista desse livro, ela se revolta, inspirada em folhetos, zines que ela acha nas coisas da mãe dela, da época que a mãe dela era adolescente. Ela cria um panfleto intitulado Moxie, denunciando todos esses abusos. E aí, aos poucos, essas meninas vão caindo na real e vão se unindo aí para lutar contra esses abusos da escola. É um livro muito interessante, eu gostei bastante de ler. Em alguns momentos ele pode parecer um pouco exagerado, tipo, tudo demais, né? Parece que tudo acontece dentro dessa escola, mas eu acho que era exatamente esse o objetivo da autora. Pegar vários machismos que as mulheres sofrem durante a vida e colocar tudo no ambiente escolar, para que a gente realmente se choque com isso. E em certos momentos é revoltante ler esse livro. Eu recomendo esse livro não só para garotas, tá? É um livro muito interessante para homens, mulheres, meninos, meninas, enfim. Todo mundo precisa ler esse livro porque é uma história que mostra de um jeito leve certos absurdos que acontecem com a gente. Eu acho que tá aí o grande mérito dele, assim, ele mostrar a realidade nua e crua de um jeito bem leve e de um jeito até bem despretensioso, sabe? Então eu acho que para várias pessoas caírem na real, esse livro é muito bom. O próximo livro que eu tenho para mostrar para vocês é de uma autora que já está um pouco mais conhecida aqui no Brasil, principalmente porque o terceiro volume da trilogia desse livro que eu vou mostrar inicia, está sendo publicado agora, que é Filha das Trevas, da Kiersten White, primeiro volume da saga da Conquistadora. Gente, nesse livro aqui, a Kiersten White, ela vai contar pra gente a história do Vlad o Empalador. Pra quem não sabe quem é Vlad o Empalador, foi ele que inspirou o Bram Stoker a escrever a história do Drácula. E o Vlad o Empalador, ele é sempre lembrado como um cara, um governante muito implacável. Ele tinha o costume de empalar seus inimigos, que é uma forma muito cruel de matar alguém. E aí o que a autora fez aqui? Transformou ele numa garota tão implacável quanto. É a Lada, deixa eu rever aqui, não, é Lada. Ela é, assim, uma personagem super forte. Ela tenta proteger o irmão a todo custo e ela fica muito revoltada com tudo que está acontecendo com ela e ela jura se vingar dos seus inimigos e eu não tenho dúvida que nos próximos volumes ela faz isso. Então, assim, é um livro muito bom. A autora conseguiu fazer essa inversão de papéis sem ficar um negócio muito absurdo. Isso faz parte da personalidade da Lada e ela conseguiu construir a personalidade dessa personagem muito bem. É um livro incrível. Não podia deixar de colocar um livro de fantasia nessa lista. E o livro que eu escolhi foi A Caçadora de Dragões, primeiro volume da série Skari, da Kirsty Ciccarelli. Não se deixem enganar por essa capa. Esse livro não é tão infantil como a capa deixa entender. Ele tá mais ali entre o YA e livros adultos. Mas o fato é, gente, que esse livro contém uma das mitologias envolvendo dragões
mais interessantes que eu já li. Eu adoro livros que tem dragões, é um tipo de livro de fantasia que eu tendo a gostar bastante, tento a ficar muito encantada, porque sempre tem algo absolutamente fantástico envolvendo essas histórias, além dos dragões, né? Os dragões têm sempre uma magia que é muito própria deles. Então esse livro tá na minha lista de favoritos desse tipo de livro, junto com livros como Eragon, Serafina, As Crônicas de Gelo e Fogo, e esse livro tá lá. Aqui a gente vai conhecer a Asha. Quando ela era criança, ela era atormentada por pesadelos. E a única coisa que acalmava ela era a mãe dela contar pra ela histórias. Só que essas histórias ficaram proibidas por atrair dragões. Então a Asha continua contando essas histórias, ela se torna uma caçadora de dragões e ela acaba sofrendo um acidente em determinado momento. E aí aos poucos ela vai percebendo que as coisas que ela acreditava não eram necessariamente daquela forma. Na resenha eu explico um pouco mais aqui como é uma lista, eu tô tentando falar o mínimo possível para não dar spoilers. O fato é que esse livro ele é escrito de um jeito muito leve, fluido, a gente lê ele muito rápido. É uma história interessantíssima que eu recomendo demais. Se tornou um dos meus livros favoritos da vida e foi um dos melhores livros que eu li em 2018, então fica aí de recomendação para vocês. A gente tem autoras nacionais que são muito talentosas e eu escolhi uma para recomendar para vocês que também é booktuber. Vou indicar para vocês aqui um único livro até agora que eu li dela, que é Uma História de Verão, da Pan Gonçalves. Eu conheço a Pan, gente, desde a época do blog Garota It. Sim, eu sou dessa época. E quando a Pan anunciou que ia se tornar escritora, eu fiquei muito feliz. Na época não deu pra eu ler Boa Noite, eu acabei escolhendo começar por Uma História de Verão. Mas eu quero sim ler Boa Noite, o conto da Manu, que é uma personagem que aparece em Boa Noite. E tudo que a Pan escrever eu vou ler, porque a Pan me parece ser uma autora que encara o papel dela com muita responsabilidade. Ela tem muita noção da responsabilidade que é escrever para jovens, que é o público direto dela. Ela tem clareza da mensagem que ela quer passar e do que ela quer alcançar com os livros dela. Eu acho que isso é muito importante ao escrever um livro, você ter noção, principalmente para jovens, você ter noção dessa responsabilidade. Então por isso fica aqui de recomendação Uma História de Verão, e vou recomendar Boa Noite mesmo sem ter lido, porque eu tenho certeza que é muito bom. O quinto e último livro que eu tenho para recomendar para vocês é um livro clássico, forte e que se tornou um sucesso aqui no Brasil depois que foi adaptado para uma série de TV que fez sucesso no mundo inteiro, que é O Conto da Aia, da Margaret Atwood. Gente, esse foi o livro mais forte que eu li em 2018. Aqui a Margaret Atwood, ela vai imaginar o que aconteceria se os Estados Unidos fosse alvo de uma revolução teocrática. Os Estados Unidos, como a gente conhece hoje, vai deixar de existir e vai dar lugar à República de Gilead, uma república extremamente machista, na qual as mulheres foram reduzidas a mero objetos. Nenhuma delas é livre, nenhuma delas tem direito, por mais que tenha várias categorias e cada uma esteja associada a uma cor de roupa, nenhuma delas é livre. As aias não são, se você está imaginando, aia de dama de companhia, de livro de história medieval, de livro de fantasia, qualquer coisa assim, esquece. As aias, nesse universo aqui, elas são destinadas à reprodução. Porque o que acontece? Houve várias guerras e acidentes nucleares que a maior parte da população ficou estéril. E as mulheres que não são estéreis são utilizadas como aia. E elas não têm escolha, é isso ou ficar numa situação ainda pior. Em certos momentos, esse livro embrulha o estômago. Ele é difícil de ler, ele é um livro muito bem escrito e é uma história muito impactante. Mas eu acho que principalmente se você é mulher, esse livro te embrulha o estômago. Principalmente se você leu, sei lá, por exemplo, a HQ Persepolis antes, que foi o meu caso, e que fica aqui como recomendação extra também. Você para pensar o que aconteceu no Irã. E você vê as inspirações da autora. Então isso é muito, muito chocante. Olha quantas marcações eu fiz nesse livro. Fica aí de recomendação. Recentemente eu ouvi comentários de que a autora está escrevendo uma continuação. Porque esse livro, ele para de uma certa forma, mas depois tem um epílogo ali que
pra mim foi uma conclusão ok pro livro. Então eu não sei o que a autora vai fazer. Então eu não sei se tem exatamente necessidade de um segundo livro, se isso já estava planejado antes, ou se a autora fez mesmo só porque a série fez um sucesso. Mas assim, a autora escreve bem, então eu estou com altas expectativas que o livro seja tão incrível quanto o primeiro. Bom, pessoal, é isso. Se vocês têm mais dicas de livros escritos por mulheres, deixa aqui embaixo a sinopse sem spoiler, tá? Pra gente poder ler, recomenda aqui pra gente. Se você gostou desse vídeo, clica muito em gostei aqui embaixo pra me ajudar na divulgação. Se inscreve no canal se não for inscrito e ativa as notificações, assim o YouTube sempre vai te avisar toda vez que tiver vídeo novo por aqui. Não deixa de passar lá no blog e de seguir o canal em todas as redes sociais. Todos os links, como sempre, vão estar no box de informação. Assiste esses dois vídeos que estão aqui do meu lado, que eu acho que eles podem te interessar. Beijo e até o próximo vídeo.